Boa noite. Como base para esta sétima aula do curso introdutório de missões, vamos ler São Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Nesta sétima aula, nós vamos observar alguns esboços missionários de um livro que eu escrevi em 2007. Então vamos para o primeiro esboço, que trata sobre 4 grandes coisas. A Bíblia fala sobre grandes coisas como o grande mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo semelhante a este é amar o próximo como a si mesmo. O resumo de toda lei são os 10 mandamentos, e o resumo dos 10 mandamentos e de toda lei, claro, é exatamente estes 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porém, no contexto missionário aqui deste texto de Mateus 28, 19 e 20, nós vamos observar 4 grandes coisas. A primeira grande coisa é a grande incumbência, ide. A Bíblia diz: como pregarão se não forem enviados? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então é necessário, é claro, enviar. E Deus, na sua palavra, ele mostra ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, havia ali uma igreja, a igreja estava passando por um avivamento tremendo, uma igreja que orava, que jejuava, e ali o Espírito Santo teve lugar para dizer: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. É claro que o Espírito Santo usou alguém para falar essa palavra. E havia ali um grupo de 5 líderes, mestres e profetas e mestres, e Deus escolheu ali os melhores, né? Claro, não discriminando os outros, mas sabemos que esses 2, ora, Barnabé era apóstolo conceituadíssimo lá em Jerusalém, né? E Saulo foi um homem que no futuro nós o vemos aí escrevendo quase a metade do Novo Testamento e indo para vários países aí, implantando, fundando igrejas. Então veja como Deus, ele envia gente boa, gente, claro que bom, de acordo com o que Jesus disse, é Deus, né? Mas pessoas tementes a Ele, gente que tem bom testemunho, como Timóteo, que no capítulo 16 de Atos diz que Timóteo tinha, todos davam um bom testemunho dele, e Paulo o chamou para lhe acompanhar na obra missionária, né? Então é bom que sejam enviados assim para o campo missionário pessoas que temem a Deus, pessoas aprovadas, obreiros aprovados. Eu estudei no IBADE, lá em Pindamonhangaba, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, foi o primeiro seminário das Assembleias de Deus no Brasil. E o nosso diretor, que também foi nosso professor, ele dizia que alguns pastores enviavam os piores elementos lá que estavam dando trabalho, para ver se o seminário consertava a vida deles, né? Mas é claro que essa ideia é equivocada, né? Porque vários alunos lá, o diretor tinha que excluir, por causa dos testemunhos horríveis, etc. Ora, para enviar para um seminário, o pastor tem que ver os melhores elementos ali, que tem bons testemunhos, para que lá no seminário eles aprendam
a falar a palavra de Deus sem adulterar e etc., né? Para que se tornem aí bons professores de escola dominical, bons presbíteros, bons pastores, bons missionários, etc. E na obra missionária não é diferente, né? Então, um elemento que está dando trabalho, então vamos mandar lá para a obra missionária para ver se ele se ajeita lá. Ora, ele vai fazer uma desgraça lá, né? Então, que Deus tenha misericórdia, que o Senhor nos ajude. Então, veja aqui a grande incumbência, ide. Então, o ir é muito importante. Como pregarão se não forem enviados? Aí a gente tem que ter muito cuidado com respeito aí às pessoas que são enviadas, né? E porque o ir aqui na grande comissão não é o verbo que está no imperativo, não é o alvo. Eu posso ir me tornar um eterno turista e não fazer nada, né? Então, o ir é muito importante, claro que tem que ir mesmo. Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus veio, ele foi enviado, né? Deus enviou, inclusive, ainda dentro desse contexto, o melhor que havia lá no céu, né? Ele enviou nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, cujo universo está sustentado pela palavra do seu poder. A segunda grande coisa é o grande campo de ação, o mundo inteiro. Não apenas algumas nações, mas todo mundo, inclusive as etnias indígenas, porque uma etnia indígena é uma nação. Uma etnia indígena fala uma língua, tem uma cultura. Então, lá no livro de Apocalipse, João viu ali tribos, povos, nações, né, diante do Senhor. Isso é muito interessante, né? Nós, quando trabalhamos na Venezuela, nós procuramos trabalhar também com uma tribo indígena. Quando chegamos na Venezuela, ficamos um tempo em uma cidade perto de Caracas e depois fomos para Puerto Ordaz. E de Puerto Ordaz ficamos alguns meses e depois fomos para uma cidade perto da fronteira com o Brasil para trabalhar com os Pemones, né? Uma tribo que falava o Pemol, tinha milhares de índios. E ainda chegamos a começar o trabalho lá, mas veio uma ordem aí, a igreja queria que a gente fosse para uma cidade, aí, não a igreja de Maceió, outra igreja, a Assembleia de Deus, né? Não queria que a gente ficasse aí com os indígenas, mas que a gente fosse trabalhar com em uma cidade mais assim, mais populosa e tal, porque o lugar que a gente estava era muito pequeno. Então nós fomos para San Cristóbal, capital do estado Táchira, já do outro lado da Venezuela. Viajamos mais de 2.000 quilômetros de carro, aí até chegar nesse lugar. Ok, e para a glória de Deus foi uma bênção, né? Lá hoje tem uma grande igreja lá, para a glória do Senhor. Ok, mas aqui, veja, é muito importante trabalhar com os povos indígenas também. Então, o grande campo de ação, o mundo inteiro, sem discriminar nenhuma nação. Deus amou o mundo de tal maneira, né? E a graça do Senhor se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E a terceira grande coisa é o grande alvo, fazer discípulos de todas as nações. Aqui está o verbo principal, o alvo. O imperativo aqui não é o ide, né? O imperativo aqui, o verbo que está no imperativo, é esse fazer discípulos de todas as nações. É o verbo mais importante, é o alvo. O franco atirador, né? Ele procura acertar o alvo. E no contexto missionário, evangelístico, aqui o alvo é fazer discípulos de todas as nações. E a quarta grande coisa, né, é a grande mensagem, o Evangelho de Cristo. Não a nossa própria mensagem, não filosofias, não nada disso,
mas o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é como um rio que nunca seca, uma flor que nunca murcha, uma esperança que nunca termina, um brilho que nunca cessa, um amor que nunca esfria e uma luz que nunca se apaga e um sol que nunca se põe. Assim é a gloriosa palavra de Deus. Então, aqui a grande mensagem é o Evangelho de Cristo. E Jesus mandou a gente ensinar a guardar. Veja, não é meramente ensinar, é ensinar a guardar. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Ficamos hoje apenas com esse esboço missionário. 4 grandes coisas. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém.